Muito boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a nossa leitura e discussão do capítulo 29 do Tratado de Medicina da Família e Comunidade, volume 1, o livro do Guzzo. Tem como título a abordagem comunitária, diagnóstico de saúde da comunidade. Então, aqui, esses são os autores desse capítulo. Vamos começar com os aspectos-chave. O planejamento das ações e dos serviços de saúde requer informações atualizadas sobre os determinantes e as condições de saúde de uma comunidade. Então, para que os serviços de saúde sejam bem executados, as informações daquela localidade, daquela comunidade, devem estar sempre atualizadas. Então, isso é um motivo para que ocorra o diagnóstico de comunidade. Os diagnósticos de comunidade não devem ser realizados de forma isolada, mas sim dentro de um contexto de utilização permanente de informações epidemiológicas para avaliação, monitoramento e planejamento de serviços de saúde. Então, é um processo contínuo, né? Não ocorre de maneira isolada e tudo dentro de um contexto. Então, o contexto daquela região onde é que vai ser realizado o diagnóstico de saúde, para poder obter as informações epidemiológicas daquela localidade. As principais etapas de um diagnóstico de comunidade incluem a elaboração de um protocolo de pesquisa e dos elementos a serem utilizados, seleção da amostra, treinamento dos entrevistados, realização de estudo piloto, coleta de dados, digitalização e análise de dados e, por fim, divulgação dos resultados. Então, existe uma metodologia para que o diagnóstico de comunidade, né, seja realizado. Então, são passos que devem ser seguidos que vai ser abordado melhor neste capítulo. E os passos aqui foram citados, né? Os diagnósticos de demanda em serviços de atenção primária à saúde realizados a partir do motivo de consulta referida pela pessoa devem ser incentivados. Portanto, sugere-se o uso da classificação internacional de cuidados primários. Então, na atenção primária, as consultas, os diagnósticos realizados por consulta deferida, então devem ser realizados e para isso deve utilizar essa classificação internacional que a gente vai ver mais para frente também, agora começando a leitura do capítulo. Então vamos aqui para o nosso primeiro parágrafo. A existência de informações confiáveis e atualizadas sobre os determinantes e as condições de saúde de uma dada comunidade permite aos gestores e aos profissionais da área da saúde planejar, avaliar e monitorar os serviços de saúde orientados por dados que refletem a localidade local. Então, a importância de se ter essas informações dessa área, né, para executar, para que os gestores e os profissionais de saúde planejem, avaliem e monitorem os serviços daquele local. O conhecimento do perfil de agravos de saúde prevalente na comunidade é um indicador imprescindível para a provisão de serviços e recursos, seja em termos de pessoal, equipamentos, medicamentos ou outros insumos utilizados em atividades de caráter preventivo, diagnóstico, terapêutico e de reabilitação. Então, conhecer aquela comunidade onde se trabalha é imprescindível para se ter toda a demanda necessária, tanto a demanda de profissionais naquele local quanto de equipamentos, medicamentos e os insumos que deverão ser utilizados naquela localidade. O ponto de partida para qualquer ação de saúde é o conhecimento do número total de pessoas que estão em riscos de necessitar um atendimento. Então, primeiro, conhecer o número de pessoas que estão em risco. Para isso, deve-se investigar o número de gestações que ocorreram a cada ano no local, a porcentagem dos partos que são atendidos por profissionais treinados, a proporção de crianças com esquema vacinal completo para a saúde, a proporção de adultos sedentários, tabagistas ou com sobrepeso, o percentual dos domicílios servidos com água potável, rede de esgoto, etc. Então, o ponto de ação, o ponto de início, né, para se conhecer o número total de pessoas, pode começar investigando esses passos. Então, primeiro as gestações, depois os partos e assim por diante, como foram citados todos aqui, para que se possa ter o número total das pessoas que estão em risco.
Essas informações podem ser obtidas a partir de várias fontes, como órgãos públicos, ministérios, secretarias de saúde, agricultura e educação, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, etc., universidades, grupos de pesquisa, entidades comunitárias, religiosas e outros. Então, todas essas informações, todos esses números, né, dessa comunidade aqui em risco, pode ser encontrada em todos esses órgãos citados. Informações como características físicas e climáticas, desenvolvimento econômico, estradas e ruas principais, tamanho da população e sua estrutura por idade e sexo, distribuição geográfica, taxa de crescimento, situação de saúde, coeficiente de mortalidade geral, materno, infantil e pré-escolar, número e distribuição de serviços de saúde vinculados no Estado ou privados, programa de saúde disponíveis, atenção pré-natal, parto puerpério, monitoramento do crescimento, imunizações, prevenção e manejo de doenças crônicas, saúde ambiental, etc., são dados potencialmente úteis que poderão já estar disponíveis por meio dessas fontes. Então, todas essas informações citadas aqui também podem ser encontradas, podem vir a ser encontradas naqueles órgãos e apresentam um potencial útil para se conhecer mais daquela comunidade. Então, a gente está fazendo um apanho, né, de alguns dados sobre aquela comunidade. Primeiro, conhecendo a população em risco, então coletando esses dados, né, esses números da população em risco, como foi citado lá atrás, e agora conhecendo o local e a situação de saúde daquele local, com esses dados citados nesse parágrafo lido agora por último. O planejamento das ações de saúde, no entanto, requer, além dessas, informações específicas sobre o tamanho e a distribuição dos problemas de saúde, a morbidade e a doença atual, tão importantes quanto a mortalidade para os planejadores em saúde pública no estabelecimento de prioridades. Então, para planejar essas ações de saúde, requer, além desses dados, as informações sobre o tamanho e a distribuição dos problemas. E também a mortalidade que esses problemas estão gerando. O impacto de uma saúde ou problema de saúde não se limita às doenças que carreta, sendo um fenômeno complexo que vai desde a má qualidade de vida até a invalidez para as atividades básicas de vida diária. Então, a doença e o problema de saúde não está relacionado só à morte. Ele vai abranger toda a saúde do indivíduo ali. Então, a má qualidade de vida já influencia, ou então a invalidez, no caso de uma pessoa com alguma deficiência, por exemplo, é considerado também. Essas informações, em geral, não estão disponíveis, especialmente no nível local, implicando a necessidade de planejar e executar levantamentos especiais. Então, essas informações aqui não são mais específicas de um local. Então, a gente provavelmente não vai encontrar naqueles órgãos que foram citados. E para obter esses números, vai necessitar planejar e executar os levantamentos naquela área específica. Países desenvolvidos e em desenvolvimento apresentam pirâmides etárias e, consequentemente, morbidades distintas. O mesmo ocorre dentro de um mesmo país como o Brasil, por exemplo, onde nas regiões Norte e Nordeste os serviços de saúde devem estar organizados para atender ainda uma demanda elevada de doenças infecciosas e parasitárias, ao passo que na região Sul há uma elevada proporção de idosos com uma alta prevalência de doenças crônicas. Então, para executar esse serviço de saúde, é necessário conhecer aquela área. E um país apresenta diferentes influenciadores na saúde. Por exemplo, na região Norte e Nordeste aqui, deve-se ficar mais atento às doenças infecciosas e parasitárias por uma prevalência ainda considerável. E já na região Sul, há uma elevada proporção de idosos. Então, lá deve-se ter mais atenção às doenças crônicas que podem acometer mais esses idosos.
A morbidade pode ser pesquisada por meio de um inquérito domiciliar ou pela demanda das pessoas que se apresentam espontaneamente aos serviços de saúde. Então, a morbidade é um meio como vai ser pesquisado, né? Então, pode-se ir até a casa da pessoa para fazer essa pesquisa, quanto pode realizar essa pesquisa pelas pessoas que vão vir aos serviços de saúde. Cada uma dessas abordagens permite observar uma parte da realidade e só sua conjunção pode oferecer um quadro complexo completo da mortalidade, da morbidade. Então, a gente vai avaliar cada pessoa e com isso a gente vai ter um parâmetro só daquela realidade daquela pessoa e reunindo todas essas informações de todas essas pessoas, a gente vai poder ter um quadro completo da morbidade daquele local. Os diagnósticos de saúde por meio de inquéritos domiciliares são bastante úteis, pois fornecem dados sobre a parcela da população que geralmente não busca os serviços de saúde e permitem decidir quais programas seriam mais efetivos para melhorar a situação de saúde da comunidade. Então, aqui só trouxe a importância desses diagnósticos de saúde com os inquéritos domiciliares, né, que vai até a casa da pessoa e abrange mais um contexto geral, já que não vai ser todo mundo que está necessitando ir nos serviços de saúde. Então, o próximo tópico é o diagnóstico da saúde da comunidade. Conceitualmente, o diagnóstico de saúde da comunidade é um estudo transversal, pois as variáveis de desfecho e de exposição são coletadas em um mesmo momento. Então, o diagnóstico é um estudo transversal por quê? Porque ele ocorre pontualmente naquele momento da realizada pesquisa, ele não é horizontal, porque horizontal é um estudo que ocorre ao longo de vários tempo e um processo contínuo. Já esse estudo é transversal, porque ele ocorre naquele momento que está realizando a pesquisa. Então, naquele ano, por exemplo, pode-se ter um resultado, só que não necessariamente esse estudo vai refletir daqui no outro ano, por exemplo. Pode-se ter variáveis. Então, ele é uma amostra daquele momento que está sendo realizado o diagnóstico. Os diagnósticos de saúde da comunidade não devem constituir-se em esforços isolados, mas devem ser vistos dentro de um contexto de utilização permanente de informações epidemiológicas para avaliação dos planejamentos de saúde. O quadro 29.1 resume as etapas de realização do diagnóstico de saúde comunitária. Então, não deve ser realizado isoladamente. É necessário todo um contexto e todo um apoio de toda a comunidade para que seja realizado esse diagnóstico de saúde. Então, aqui o quadro 29.1, etapas do diagnóstico de saúde da comunidade. Então, esse quadro 29.1 trouxe como vai ser as etapas, os passos a serem seguidos em um diagnóstico de saúde da comunidade. Então, primeiro é a redação do protocolo de pesquisa e o envio a comitê de ética, o CEP, elaboração dos instrumentos, amostragem, seleção e treinamento de entrevistadores, aplicação, preenchimento e codificação dos questionários, padronização de medidas, estudo piloto, coleta de dados, controle de qualidade, digitalização dos dados, limpeza do banco de dados, a análise dos dados e, por fim, a divulgação dos resultados. Então, deve-se seguir todas essas etapas para se ter um diagnóstico bem feito e efetivo, com um resultado condizente com a pesquisa que foi feita. Então, agora, os tópicos vão trazer os títulos dos próximos tópicos vão trazer cada uma dessas etapas a serem seguidas, começando com a redação do protocolo de pesquisa. No primeiro momento, é preciso que seja elaborado um protocolo de pesquisa, que é um documento necessário para nortear o trabalho de campo. Então, a gente vai escrever
esse documento de como, dos passos que a gente deve seguir, né, para que seja realizado esse diagnóstico. Além disso, esse documento serve para a busca de eventual financiamento e para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos, CEP, etc. A seguir é apresentada uma breve descrição dos principais tópicos que um protocolo deve conter. Então, o primeiro passo é a gente escrever esse protocolo. E como que é feita a redação desse protocolo? Essa redação também são seguidas etapas. Então, inicialmente, a gente começa o protocolo com a introdução. Na introdução vai ter a apresentação clara a respeito do tema a ser pesquisado e por meio de uma revisão de literatura explicando sobre o problema de pesquisa, incluindo a apresentação de um histórico a respeito do que existe publicado e uma descrição simplificada das variáveis de estudo. Então, a gente vai pegar aquele tópico que vai ser estudado no diagnóstico da comunidade e vai trazer, através da literatura, a gente vai procurar as informações e explicar e apresentar por que aquele tema é importante ser estudado e fazer essa descrição das variáveis de estudo, né? O que vai ter ali naquele trabalho. Justificativa. Então, depois da introdução feita, que vai ser essa explicação do que vai ser trazido nesse diagnóstico de comunidade, vai haver a justificativa, que é uma breve demonstração sobre a importância do tema, os motivos pelos quais se decide fazer a pesquisa e seus benefícios para a população estudada. Então, na justificativa, como o nome diz, a gente vai justificar porque a gente vai estar fazendo aquele diagnóstico. Então, por quê? Por que motivo se fez necessário aquele diagnóstico e demonstrar a importância desse tema, desse diagnóstico que está sendo feito. Depois da justificativa feita, vai haver os objetivos que descrevem o que se pretende alcançar por meio da publicação do protocolo. Então, qual que é o objetivo que se está esperando ao realizar aquele diagnóstico de comunidade? São comumente divididos em primários e secundários, então, ou gerais e específicos. Então, nesse objetivo vai ter a divisão em objetivos gerais e objetivos específicos. Contemplam o tema de pesquisa e são realizados em relação aos meios disponíveis. O objetivo determinará o desenho do estudo, cálculo do tamanho amostral, coleta e análise de dados. Então, o objetivo com que está sendo feito é o motivo, né, o motivo de estar realizando aquele estudo e vai determinar o desenho de estudo, o cálculo do tamanho amostral, a coleta e a análise daqueles dados daquele diagnóstico de saúde. Metodologia. Descrição detalhada de todo o processo a ser desenvolvido na prática da pesquisa. Inclui, entre outros itens, definição das variáveis, descrição de instrumentos, equipe, logística, plano de análise, aspectos éticos e cálculo do tamanho da amostra. Então, a metodologia vai ser o modo como aquele diagnóstico vai ser realizado. Então, essa descrição de todo o processo que vai envolver a coleta de dados e a descrição desses dados e inclui, entre outros, esses itens que foram citados aqui. Cálculo do tamanho da amostra. É necessário para determinar uma prevalência ou indicar a relação entre o N e o poder para se detectar uma diferença de médias e proporções ou risco relativo pré-estabelecido com determinável nível de confiança. Então, para que se possa ter as porcentagens e as proporções desse estudo, a gente vai apresentar o cálculo do tamanho da amostra, que vai ser, a partir desse cálculo, vai poder apresentar a prevalência. Então, o número total de casos, o número total da população estudada, o número total de determinados casos, tudo isso é colocado nesse cálculo de tamanho da amostra para poder apresentar essa relação entre o N e detectar essas proporções e prevalências.
cronograma e orçamento é onde os investigadores fazem a previsão de tempo e gastos com a pesquisa que demandará. Então, é o cronograma, os dias, né? Dias, meses ou anos que serão realizados esse diagnóstico e o orçamento, o dinheiro necessário para que seja realizado. O tempo é previsto para cada tarefa da pesquisa e o orçamento contempla todo o material necessário para a realização de estudo. Então, cronograma e orçamento, o tempo e o dinheiro que vai ser gasto. Referências bibliográficas, lista completa de referências utilizadas no processo de escrita do protocolo. Então, todas essas informações trazidas de outros artigos devem ser referenciadas, como lá na introdução, que precisa dar aquele contexto, né, que vai se buscar na literatura. Tudo isso precisa estar referenciado de onde foi trazida essas informações, e tudo isso vai constar nas referências bibliográficas. E, por fim, anexos e apêndices é o espaço destinado a documentos utilizados nas pesquisas, como ofícios, questionários, manuais e termos de consentimento. Então, para as pessoas, o diagnóstico de saúde inclui pessoas, e para as pessoas participarem, elas necessitam assinar o termo de consentimento, né? Consentir que está aceitando participar desse diagnóstico, e tudo isso vai estar presente nesses anexos e apêndices. Então, o questionário também que vai ser aplicado, os manuais utilizados, tudo isso vai estar presente nesses anexos / apêndices. Então, depois que foi realizado essa redação do protocolo de pesquisa, é necessário o envio ao Comitê de Ética e Pesquisa, o CEP. Então, agora a gente vai entender o que é isso. Todo e qualquer projeto de pesquisa relativo a seres humanos, direto ou indiretamente, deve ser submetido à apreciação do CEP, conforme definido na Resolução 196/96. Então, tudo que vai utilizar direto ou indiretamente os humanos, existe esse Comitê de Ética de Pesquisa que vai avaliar essa pesquisa. Então, vai poder liberar ou não para que esse diagnóstico seja realizado. Então, não é só chegar e fazer o diagnóstico. A gente precisa submeter isso para ver se esse projeto vai ser aprovado, e se aprovado, aí sim vai ser permitida a realização desse diagnóstico. Inclui os projetos com dados secundários, pesquisas sociológicas, antropológicas e epidemiológicas. Então, tudo que vai envolver aqui, direto e indiretamente, humanos, e vai necessitar passar por esse comitê de ética, como os projetos com dados secundários e essas pesquisas antropológicas e epidemiológicas. Todos os indivíduos selecionados para fazer parte da amostra deverão assinar um termo de consentimento livre esclarecido, TCLE, em 2 vias, sendo que uma delas ficará sob responsabilidade do pesquisador por 5 a 10 anos após o término da coleta de dados. Então, a pessoa que vai participar, ela também precisa assinar esse termo, termo de consentimento livre esclarecido, falando que aceita participar desse diagnóstico. Esse termo é o TCLE, e são 2 vias, uma vai ficar com o pesquisador de 5 a 10 anos e a outra via vai ficar com o entrevistado. Nos casos de entrevistas com crianças ou adolescentes, os responsáveis devem assinar o TCLE. Então, aqui já bem explicativo. As pesquisas envolvendo seres humanos em áreas temáticas especiais, dentre elas genética humana, reprodução humana, novos dispositivos para a saúde, pesquisas em populações indígenas, pesquisas conduzidas no exterior e aquelas que envolvam aspectos de biossegurança, devem ser encaminhadas para apreciação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Então, essas pesquisas que envolvam seres humanos nessas áreas, além deverão passar, né, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, nesse caso o CONEP. O próximo tópico a ser seguido, então, depois de escrito o relatório e envio, né, ao CEP, vai ser a elaboração dos instrumentos. Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, CEP,
os investigadores deverão preparar cuidadosamente os instrumentos que serão utilizados para a coleta de dados. A seleção das variáveis que serão incluídas no questionário deverá considerar a magnitude, a transcendência e a vulnerabilidade do problema em questão. Neste ponto, uma ampla revisão de literatura, especialmente a busca refinada de informações em bancos de dados já existentes, como DataSource, CIAB e IBGE, pode ser de grande utilidade. Então, após a aprovação do CEP, os pesquisadores deverão fazer o levantamento dos instrumentos necessários para realizar esse diagnóstico. Então, os instrumentos necessários para que haja essa coleta de dados. E são várias variáveis, e algumas dessas informações, a gente pode encontrar, esses instrumentos necessários, a gente pode encontrar na revisão de literatura, ou ainda em portais como DataSource, CIAB e IBGE. Sugere-se que sejam empregados questionários previamente validados, desde que os membros tenham sido testados em um contexto sociodemográfico semelhante ao que irão ser aplicados. Então, já existem, de acordo com algumas pesquisas de determinadas áreas, já existem alguns protocolos feitos. Então, se a pesquisa daquela comunidade envolver um tema que já foi realizado, pode ser que esse questionário já seja padronizado e a utilização desses questionários padronizados é o que é sugerido, para que as demais pesquisas sejam todas realizadas dentro de um mesmo questionário e assim os dados possam ser analisados, dados de diferentes diagnósticos. É de extrema importância que a linguagem empregada nos questionários seja compreensível entre os entrevistados. O uso de expressões locais pode ser amplamente empregado e deve-se evitar palavras complexas e com muitas sílabas, no máximo 3 de preferência. Então, essa entrevista que vai ser realizada, esse questionário, deve-se prestar atenção se o entrevistado está compreendendo tudo que está sendo perguntado a ele e deve-se também evitar palavras muito complexas que possam interferir no entendimento do que está sendo perguntado e preferencialmente utilizar palavras com no máximo 3 sílabas. As variáveis numéricas devem ser coletadas de forma contínua para que posteriormente possam ser categorizadas, pois do contrário pode haver perda de informação. Então, a importância dessas variáveis contínuas ser coletadas de forma contínua, dessas variáveis numéricas ser coletadas de forma contínua para evitar a perda de informações. Por exemplo, a informação a respeito dos anos complexos de estudo pode ser coletada de 0 a 20 de forma contínua, ou 0 a 1, 2 a 4, 5 a 8, 8 a 12, maior que 12. A coleta de categorias não permite o reagrupamento das informações em analfabetismo, primeiro, segundo grau e terceiro grau completo ou incompleto. Dessa forma, justifica-se com a melhor opção a coleta de variáveis numéricas de forma contínua. Então, aqui o exemplo que deu é que os anos que a pessoa estudou, por exemplo, de 0 a 20. Então, pode-se ter ali de 0 a 20. 0 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim até o número 20. Ou por grupos, de 0 a 1 anos, de 2 a 4. Entretanto, essa forma de categorização é a forma não contínua, que é esse agrupamento. E então dá preferência para essa forma contínua para se ter maior especificidade nesses dados coletados. O número total de questões dependerá dos objetivos de estudo, porém é importante evitar questionários muito extensos e com muitas questões abertas, visto que isso permite aumentar o número de recusas, em virtude do tempo de aplicação do instrumento e o tempo de revisão dos questionários pela necessidade de categorização das diversas informações, das diversas opções de resposta fornecidas pelos entrevistados em questões abertas. Então, cada questionário vai ter o número de questões específicos para ele, para que abranja todo o aspecto estudado
Entretanto, deve-se tomar cuidado no tempo, né, e no número de questões aplicadas nesse questionário. Como, por exemplo, as figuras 29.1 e 29.2 mantêm parte de questionários já utilizados em diagnósticos de saúde da comunidade. A confecção de um manual de instrumentos contendo a descrição minuciosa de cada uma das perguntas auxilia o entrevistador no caso de dúvidas comuns a respeito da aplicação do questionário e aumenta a probabilidade de que as respostas diferentes das usuais tenham uma mesma codificação por partes de diferentes entrevistados. Então, a confecção desse manual com uma descrição minuciosa vai auxiliar a pessoa que está realizando a entrevista, caso ele haja alguma dúvida. E com isso, saber também o que ele deve realizar caso a resposta que foi oferecida seja diferente das esperadas. Então, em caso de respostas diferentes, tem uma codificação para assinalar que aquela resposta foi diferente do esperado. O manual de instruções deve conter dados de identificação do investigador principal, um breve resumo sobre a pesquisa, telefones para contato em caso de dúvidas, data das reuniões com o supervisor de campo, critérios de inclusão e de exclusão do estudo, definições importantes como o que é família, domicílio, perda, recusa, etc., além de um código de conduta do entrevistador e orientações para o preenchimento e codificação das questões. Então aqui trouxe o que é necessário conter nesse manual de instruções para explicar para o entrevistador como ele deve lidar e se portar durante a entrevista e esclarecer para ele algumas dúvidas que ele possa vir a ter em relação ao questionário. Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que todos tenham gostado, que deixem um like, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí, siga a gente no Instagram. E no mais, muito obrigado por terem assistido até aqui e espero que tenham gostado. Até mais.